bom dia a todos. Chegamos aqui para mais uma live da RPM Experience, uma empresa do grupo RPM. É um prazer estar com vocês. Nós estamos iniciando essa nova movimentação no nosso trabalho. Vou convidar aqui o meu grande irmão, André, nosso líder, para falar sobre liderança. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Raul. Bom dia, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês. Tudo bem, André? Tudo bem? Que bacana. Tava abrindo a live aqui, você já entrou, não teve nem aquele tempo ainda de introdução. André, comecei a falar para o pessoal, esse é mais um movimento que nós estamos construindo. Nós estamos gravando lives sobre temas que nós trabalhamos nos nossos treinamentos. Nós tivemos uma live falando sobre atendimento, agora há uns 15 dias atrás falamos sobre vendas. Hoje nós falaremos sobre liderança e no nosso próximo encontro, em breve, com a presença do nosso irmão, a presença ilustre do Romário Lacerda, nós falaremos sobre gestão. Seja bem-vinda, Darlene. E aí, André, para a gente fazer um aquecimento, a primeira pergunta que eu fiz na última live com o Juan, para que nós somos uma empresa de educação corporativa. Nós vendemos um conhecimento prático e a nossa experiência de 12 anos de mercado. Para a gente iniciar esse aquecimento, esse bate-papo, eu gosto de trazer perguntas sobre indicações de livros. E hoje, como o nosso tema é liderança, para nós aquecermos, quais são 3 indicações, no mínimo, que você traz para a gente, para que nós possamos nos aprofundar em liderança? Você tem aí esse top 3, esses 3 best-sellers? Sim, vamos lá, né, Raul? Quando a gente fala de liderança, tem vários livros que vêm na nossa cabeça, vários autores escreveram sobre isso. Eu vou falar sobre 3 um pouco mais recentes aqui da minha leitura, que eu posso compartilhar algo que é legal. O primeiro chama Os Bastidores de um Líder. É de uma ex-presidente do Facebook. Ela conta bastante o dia a dia dela ali. E é legal que assim, você vê uma empresa gigante passando pelas, às vezes, as mesmas dificuldades de liderança que a gente tem. É uma leitura bem simples, uma leitura bem fácil, mas bem profunda. Gostei bastante desse livro, Os Bastidores de um Líder. Bacana. Meu irmão, aproveitando já para fazer uma pergunta. Você falou que uma empresa gigante, passando pelos mesmos desafios de liderança e gestão que as empresas de pequeno e médio porte passam. Sim. O que isso te trouxe de lição e aprendizado? Eu vejo que liderança é um tema muito amplo, Raul. E assim, é muito aplicável na vida de todos. Né? Porque assim, todas as empresas possuem pessoas. E a liderança fala de pessoas, né? Independente se a empresa é grande, se é pequena, se é uma empresa igual, vamos colocar o Facebook, que é voltado para a tecnologia. Mesmo assim, a maioria dos processos ainda depende de pessoas. E existem pessoas em empresas grandes, existem pessoas em empresas pequenas. Existem pessoas nem em empresas, né? Dentro de casa existem pessoas, e onde tem pessoas, tem liderança. Então, assim, eu vejo que isso aí é o ponto em comum que tem em todos os lugares. Por isso que liderança, assim, eu sou apaixonado nesse tema, realmente porque é muito amplo. Muito bom. Então, quando você faz uma leitura para aplicar os conhecimentos na sua vida profissional, esses conhecimentos também são válidos e aplicáveis para a sua vida pessoal? Você leva isso para outro ambiente? Com certeza, Raul. Com certeza, totalmente. A liderança, ela desenvolve na gente uma capacidade de influência, de persuasão e até de compreensão do próximo. Quando a gente estuda esse tema, né, a gente consegue ver, assim, olhar para o próximo e enxergar algo diferente. Muitas vezes, sem assim, estudo, sem capacitação, sem se portar como líder, a gente entra em campos de julgamento, de oposição com aquela pessoa,
de crítica, mas quando você começa a ter uma mentalidade de líder, você já começa a ver o que aquela pessoa consegue ser, o que ela pode ser, não simplesmente o que ela é de fato, né? Então isso vai abrindo muito a nossa mentalidade. Excelente, excelente. E um livro, então, marcante dessa sua trajetória como líder, como gestor, como profissional, foi Os Bastidores de um Líder. É de Tem uma... Ela é chinesa, a autora, né, André? isso. Susan Zhua. Muito bom. E aí, qual o segundo e o terceiro livro que você recomenda para quem vai assistir ou quem está assistindo essa live? Aproveitar aí para agradecer quem está presente e convida pessoas para participar. Vai ser um bate-papo muito rico. Legal. Raul, tem esse aqui que ele é pequenininho, ó, fininho o livro, O Poder de Delegar. Muito O legal poder de delegar. isso daqui. Eu já confesso que na minha liderança, principalmente no início, eu tive muita dificuldade de delegar. Né? O líder, quando ele está no começo, ele quer fazer, ele quer mostrar resultado, ele quer pôr a mão. E esse livro ele conta uma historinha simples de duas pessoas que têm a vida bem idêntica, bem parecida, cresceu junto, se tornaram líderes, só que um delegado e o outro não. E mostra as consequências, né, na vida dos dois, que é muito bacana. Esse livro, e ele é bem fininho. Bem fininho, São dois primos. É uma história bem envolvente. Talvez em uma sentada dá para ler ele, né, André? verdade, verdade. Muito fácil de ler. E Primeiro ponto aí que você pode complementar, né? Desculpa. abre muito a mente da gente, a diferença, né, que faz até na própria saúde do líder, no resultado do líder, no resultado da equipe, na satisfação da equipe. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade com delegar, principalmente líderes ali que vieram da operação e se tornaram líderes. Eles trazem consigo também essa questão da operação, de fazer, né? E, Então, é um e- livro assim, que realmente ele quebra muitos conceitos e faz a gente ter facilidade em delegar. Excelente. Eles eram bons em fazer. E agora essa mudança de modelo mental, de entender a entrega que precisa ser feita, leva um tempo. Esse download, Sim. essa transformação do que da compreensão das entregas. É verdade. Eu era bom operacionalmente, eu me garantia, e agora eu preciso desenvolver pessoas para fazerem igual ou melhor o que eu fazia. Muito bom, meu irmão, excelente. Sejam bem-vindos aí, nossos amigos da Doce TT, a Jennifer. André, então você já trouxe duas indicações de livros de liderança. A primeira foi Os Bastidores de um Líder e o segundo, O Poder de Delegar, que é um livro fino, um livro bem direto ao ponto, sem rodeio, uma grande leitura. Qual é a terceira indicação para que nós possamos já partir para o início da nossa live? Nós ainda estamos no aquecimento. Bacana. Tem um livro que eu gostei muito, Raul, que chama Transformando Suor em Ouro. Bernardinho, o Bernardinho, técnico da seleção de vôlei, né? Foi técnico da seleção masculina, técnico da seleção feminina. E eu gostei muito desse livro porque eu sempre acompanhei o vôlei, sempre gostei, né, de Olimpíada. E eu nunca tinha parado para pensar no trabalho que um líder tem para desenvolver uma equipe de alta performance igual a uma equipe olímpica. E o Excelente. Bernardinho ele traz isso para a gente, né? Tanto que, tanto que ele é firme, o tanto que ele era preocupado com principalmente a questão da preparação, a questão do treino, né? Muitas vezes a gente só vê o pessoal subindo no pódio, só vê o pessoal lá no dia da competição, né? Não vê o que eles passaram. Então não é um bastidores de liderança em si, mas é o dia a dia realmente do líder ali voltado para alta performance, com altos e baixos. Sensacional o livro, muito bom. Excelente. Uma grande indicação de leitura. Nós entendemos e recomendamos que todos que nos acompanham façam a sua jornada pessoal de desenvolvimento, a sua busca. Um ponto que eu observo com frequência, que as pessoas hoje elas estão depositando o seu autodesenvolvimento, a sua vida profissional, a sua vida pessoal em pessoas. Elas estão dependendo da energia de terceiros para poder irem adiante. E nós precisamos ter um cuidado com isso. As pessoas nos inspiram, nos impulsionam, nos ensinam,
mas nós devemos querer. Nós precisamos querer. Nós precisamos reagir, nós precisamos dar o passo. Trago esse pequeno alerta, nós trazendo a gente trazendo esses livros, essas indicações, é sempre voltado para esse ponto, para esse pensamento, que você continue estudando, que você continue aprimorando, aprendendo, e a gente fala nos nossos treinamentos que o maior inimigo, o maior empecilho para você se tornar um grande líder ou um líder melhor é a sua visão da liderança atual, a sua satisfação com a liderança atual, a sua falta de consciência de que é preciso continuar melhorando, que o melhor nunca é o melhor. André, muito bom. Três livros que eu já tive o privilégio de ler. São livros realmente muito bons. Um deles até foi tema aqui de um clube do livro, se eu não me engano, Transformando Suor em Ouro. Teve isso, né, André? Teve sim. Bacana. Foi minha equipe, inclusive, né? Eu fiquei muito feliz de poder ler esse livro. Que bacana. Foi a sua equipe? Foi minha E equipe. venceu a competição ou como é que foi isso aí? A gente quase venceu. Teve uns percalços ali no meio do caminho. Vocês não, será que todo mundo leu o livro mesmo certinho, né? Nossa, não, mas nossa equipe brilhou aquele dia lá. Teve bom. É isso aí, irmão. Então, adentrando a nossa live, o tema da nossa live é como que uma liderança de valor pode gerar melhores resultados. Legal. E aí, André, o que seria liderança de valor para você? O que é um líder de valor? Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente fala valor, né? É legal a gente falar que o valor não tem a ver com valor monetário, não é dinheiro, mas é princípio, né? São os valores. Então, liderança de valor é uma liderança pautada em princípios. É pautada em honestidade, sinceridade, verdade, justiça. A vitória aí, ó. Então, ser um líder de valor é ser um líder realmente que valoriza pessoas, é ser um líder que não negocia princípios, não é aquele líder que quer ganhar em cima do outro, não é aquele cara que quer brilhar e quer o holofote para si mesmo e que os outros se virem. Ser um líder de valor é ser uma pessoa de respeito, é ser uma pessoa honrável pela sociedade, ser uma pessoa ali onde tem bom nome, né? Eu lembro, minha família sempre falava muito da importância de ter um bom nome. E o líder de valor realmente é esse líder que ele é bem falado. Por quê? Porque realmente é uma pessoa íntegra, né? Que bacana. Todos os nossos treinamentos têm como um foco muito grande a palavra valor. Todos. O próprio título, o próprio tema, liderança de valor. E ao entrar em algum treinamento, os alunos, a princípio, eles acabam ficando assim, meio estranhados, né? Que nós trazemos sempre esse tema, essa base de princípios. Porque nós acreditamos de verdade que antes de sermos profissionais de alta performance, nós precisamos ser pessoas ou buscar nos tornar pessoas melhores. E para isso a gente fala sempre de conduta, de comportamento, de ética, de moral, de superação de comportamento, de tratamento do caráter. Isso em todos os treinamentos é uma marca, é uma filosofia, uma cultura dos treinamentos do grupo RPM, especificamente da RPM Experience. E o André explicou muito bem que a liderança de valor é aquela pautada em princípios. É aquela que é leal antes de exigir lealdade, é aquela que é pautada em cima de ser exemplar. Muito bom, André, excelente. E aí, para quem deseja ser um líder, para quem compreendeu que quer assumir um papel de maior responsabilidade, o que fazer? Qual seria o primeiro passo para quem escolheu essa trilha, essa jornada profissional? Legal. Raul, é legal a gente desconstruir algumas coisas aqui, que assim, a liderança, tudo que tem no mundo é fruto de uma liderança. Seja um produto, seja uma casa, seja um serviço em si, tudo foi fruto de uma liderança. Então a liderança ela está muito presente no nosso dia a dia em si, não simplesmente nos cargos, né? As pessoas elas sempre, a líder é o gerente, é o dono, só que não, às vezes tem um líder ali sem status, né? Até uma outra indicação de livro, que é o Líder Sem Status, um livro muito bom. Então assim, ó,
você perguntou qual que é o primeiro passo, né? Antes de almejar algum cargo de liderança, alguma função, é você se tornar um líder onde você está. A gente fala que o primeiro passo da liderança em si é autoliderança, né? É você liderar você mesmo. Então eu diria assim, ó, na prática, seja uma pessoa que se preocupe com outras pessoas. Então um líder ele não olha só para si. Então você está dentro de um setor ali, mesmo que seja um micro setor, você e mais duas pessoas, às vezes você é a menor ali em relação a cargos, mas se preocupe com o outro, se capacite, se desenvolva, foque na sua capacitação, no seu autodesenvolvimento, na sua autoliderança, na sua construção. Porque se você se preocupar com o outro e se desenvolver, daqui a pouco você consegue ser também uma influência para aquela pessoa se desenvolver. E aí você consegue ser um líder de valor. Então eu creio que assim, ó, duas dicas práticas seria essa: se preocupe com o próximo, se preocupe verdadeiramente, queira ver a vida daquela pessoa melhorar, queira ver aquele setor melhorar, queira ver aquela empresa melhorar, não fique olhando só para o próprio umbigo e se capacite. Porque a liderança exige, sim, uma boa dose de capacitação, exige, sim, uma boa dose de habilidades, competências, né, para você realmente conseguir influenciar e direcionar alguma outra pessoa. Excelente, excelente. Então, a base, todos nós podemos nos tornar líderes de valor. Na verdade, todos nós somos líderes de valor, nós só precisamos aceitar esse chamado. A partir desse momento, nós precisamos de nos preocupar mais com os outros e menos consigo mesmos e nos capacitar para poder transbordar essa capacitação no próximo. Você falou que no treinamento a gente tem um método, que é o método liderança de valor, que é a primeira etapa, o primeiro nível da liderança, a primeira fase é a liderança, é a autoliderança, é a liderança consigo mesmo, certo? Se Correto? você pudesse, como você pode, nos passar rapidamente assim, quais são essas etapas da liderança? São quantas? Como compreender e tomar consciência disso? Raul, analisando a vida de grandes líderes, né, a gente Certo. percebeu que tem semelhanças entre a trajetória de vida deles. E a gente criou ali, Excelente. então, 4 fases que todo líder passa. Independente se seja líder que está no começo, se está no final de carreira, todos vão passar por essas 4 fases. A primeira fase é o que a gente chama de nascimento, né? O nascimento do líder de valor, que é essa autoliderança. É na hora que eu entendo, espera aí, eu nasci para ser líder. Você falou aí, todas as pessoas são líderes, e de fato são sim. Só que tem pessoas que não acordaram para isso ainda, não nasceram para isso ainda. Às vezes a pessoa já tem 30 anos de idade ali e ainda não percebeu isso. Então esse start, esse começo, é a hora que a pessoa fala assim, espera aí, eu já tenho dentro de mim competências e habilidades que, somada com estudo e capacitação, eu vou conseguir ser um líder melhor. Então a primeira fase é o nascimento. Depois a gente Perfeito. chama de E nesse ascensão. nascimento eu aprendo a me autoliderar, seria isso? Isso. Eu aprendo a me autoliderar, eu aprendo a enxergar também que todo líder é e já foi liderado. Então, assim, a gente tem que entender isso também, o princípio da honra, porque muitas vezes, lá na frente, eu como líder, eu vou exigir dos meus liderados algo que eu não dava para os meus líderes quando eu era liderado. Então, a gente começa a enxergar, espera aí, agora que eu sou um líder, né? A gente fala assim, eu sou um líder, e agora? E agora? O que eu faço? O que mudou? Agora que eu entendi que eu sou um líder. Uma vez, Então tem sim a autoliderança. uma vez me perguntaram por que que quem não foi bom liderado não consegue se tornar um bom líder. Porque algumas características para ser bom liderado, você precisa na liderança também, como a humildade, como a inteligência emocional, como a paciência. E quando você não trabalha isso em um estágio de pressão menor e de responsabilidade menor, você não vai conseguir ativar isso em você em condições de pressão maior, certo? Ou Exato. seja, se você é liderado hoje, entenda que você já pode trabalhar sua autoliderança, seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento e aprender a lidar com esses desafios para que você possa assumir uma responsabilidade maior.
só fazendo essa colocação. E qual seria a segunda etapa, a segunda fase para quem já passou do nascimento? Conta para a gente, André, por A favor. segunda fase a gente chama de ascensão. É a hora que o líder ele se levanta para liderar. A gente fala que Assim. ninguém pode levantar para ensinar se não sentou para aprender, né? Então, opa, eu já sou autoliderado, eu já entendi que eu nasci para isso. Ser líder é uma bênção, é uma vocação, é algo bom. Eu já entendi isso, agora está na hora de eu me levantar. Agora eu tenho uma equipe para cuidar, agora eu tenho um cargo para assumir, agora eu tenho uma responsabilidade. Às vezes dentro de casa eu virei mãe, virei pai, opa, né? Agora eu tenho uma responsabilidade a mais ali como líder. E a Ascensão vai trabalhar exatamente isso. A gente trabalha modelos de liderança, aquele modelo antigo de liderança, o modelo atual, o que não dá certo mais, aí entra muito a questão do valor em si, né? A gente ensina muito o que é se levantar para ser um líder de valor, não ser simplesmente mais um chefe, mais um carrasco, não simplesmente ser mais um cara que vai crescer sozinho, né? Mas realmente ser um líder de valor. É a hora que ele vai se levantar, é a hora que as luzes vai brilhar para ele, ele vai começar a ser exemplo de outras pessoas. E agora, o que fazer, né? Nesse momento, no treinamento, a gente fala também o que os nossos liderados esperam de nós, como engajar, Sim. como engajar a nossa equipe em volta de um mesmo objetivo. Nós trazemos também alguns princípios ali para que nós possamos iniciar essa jornada já obtendo sucesso. Mais algum ponto que você se recorda nessa segunda fase que nós trazemos no nosso treinamento Liderança de Valor? A gente desconstrói crenças e mitos, né, sobre a liderança. A gente Modelo mental. trabalha muito essa visão, né? Realmente, vou ser um líder de valor. Então, o que eu não posso ser? Você falou aí a questão da equipe, né? A gente fala muito, até parte assim, ó, por que as pessoas se desligam das empresas? E a gente começa a trabalhar isso. Antes da pessoa se desligar de uma empresa, ela se desliga do próprio líder. Então, assim, a pessoa não está saindo da empresa porque está pagando pouco. Às vezes é por uma falta de liderança. E, assim, bem provável que seja. Exatamente. Falta compromisso e coerência de alguma das partes. E geralmente quem precisa ter esse compromisso e coerência, primeiramente, é o próprio líder. Bacana, André. Então a primeira fase da liderança é o nascimento, a segunda é essa ascensão, esse crescimento. E a terceira? Qual é a terceira fase, a terceira etapa, o terceiro nível? Valeu, meu amigo André Luiz. Chegou aí também a Dani. Obrigado, pessoal, por estarem presentes aqui nesse momento com a gente. Qual a terceira fase de um líder de valor? Terceira fase, Raul, é a multiplicação. É a hora que o líder Multiplicação. entende. Exato. Ele entende que ele não está sozinho. Ele entende que... Aí começa a parte que a gente falou de delegar, né? Ele começa a entender que eles têm um limite também. Todo líder ele tem um limite. E agora está na hora dele formar novas pessoas, formar novas lideranças, formar novas equipes, realmente para ele poder crescer. A Aninha aí, ó. A gente está falando, Raul, de uma liderança que dá resultado. E a gente não pode ser líder que é uma tampa, né? E impede as pessoas de crescer. Na verdade, a gente fala sobre o líder que é uma plataforma e lança pessoas cada vez mais para cima, né? Mas como multiplicar gerando valor? Como formar equipes, como formar novos líderes, sublíderes. A gente trabalha bem forte essa parte, é uma das partes assim que o pessoal até sempre vai com muitas dúvidas, né, nos nossos treinamentos. E realmente são ferramentas muito aplicáveis ali nesse momento. A gente fala sobre a liderança situacional, a preparação dos nossos liderados, em qual momento eles estão. Nós falamos sobre como delegar, nós falamos sobre reuniões individuais, feedbacks, a importância do feedback. Nós falamos sobre desligamento, porque faz parte, a poda faz parte da construção de um time forte, coeso, que tem uma boa cultura, uma cultura desejada, uma cultura que foi bem delineada, bem desenvolvida. O desligamento faz parte, sim, da multiplicação. Quando nós temos ali pessoas que não compram a mesma causa,
elas, na verdade, estão impedindo a causa de acontecer e se impedindo de ser feliz no trabalho. E aí o líder precisa tomar decisões corajosas. Além de ter conversas difíceis, ele também precisa estar aberto para tomar decisões corajosas. A liderança, meus irmãos, por isso que tudo inicia no nascimento. E ali no nascimento a gente trabalha a parte emocional, o autoconhecimento, os bloqueios, as dificuldades. Porque se eu não sou bem resolvido comigo, se eu busco a aprovação constantemente, eu não vou conseguir desempenhar o meu trabalho com excelência. Porque a liderança tem as suas horas da verdade, as suas horas desafiadoras. E nós precisamos nos posicionar nesse momento e demonstrar de fato os líderes de resultado e os líderes de valor que somos. E a falta de atitude nas horas importantes faz com que a gente perca todo o trabalho que foi feito até aqui. Por vezes, a omissão prejudica a direção do trabalho. Então, é importantíssimo compreender esses níveis. E aí, um ponto importante: se você passou de uma fase para outra, não quer dizer que em algum momento você não tenha que voltar. Na verdade, nós estamos a todo momento compreendendo como estamos nos 4 níveis, nas 4 fases, o tempo todo, e nos desenvolvendo para que a gente chegue ao máximo, para que a gente venha chegar ao máximo na 4ª fase. André, então a primeira, nascimento; a segunda, a ascensão; a terceira, a multiplicação, que é o grande papel de um grande líder de valor. E aí, André, a partir desses 3 primeiros níveis evoluídos, qual é a 4ª fase que um líder de valor adentra? Agora a gente chega na fase que nós chamamos de transcendência, Raul, que é realmente assim, a hora que o líder ele vai começar a sair de cena. Existe essa fase. Opa, eu já entendi que eu sou líder, eu já cresci, eu já amadureci, eu já formei a equipe, já formei um time, só que assim, agora eu preciso ir para outro projeto, agora o meu tempo de vida acabou. E aí, tudo aquilo que eu construí vai se perder? Todo o trabalho que eu fiz foi embora junto comigo? Não, agora está na hora da gente transcender, está na hora da nossa liderança continuar. É o que a gente chama de cultura. A cultura é o líder, o oculto, né? O líder invisível dentro de uma empresa. Então a gente vai falar aqui que muitas vezes assim, ó, a gente pega o Steve Jobs, ele já não está mais no nosso meio, mas a liderança dele ainda está. Aquilo que ele deixou, o legado que ele deixou, transcendeu quem ele era. Então isso é muito forte, a gente precisa entender isso. O líder, ele vai se retirar, vai chegar um momento que o líder ele não vai ter mais aquele espaço. Mas a gente está falando de liderança de valor. Os seus princípios, os seus valores precisam continuar, seja naquela organização, naquela família. Então é hora que a gente trabalha muito forte essa parte mais cultural, né, Raul? Excelente. É verdade, é verdade. A 4ª fase, então, André, é o fortalecimento, a ativação, o desenvolvimento da cultura, que é essa liderança invisível, que é essa força que não é vista, porém é observada e sentida por todos dentro da empresa. Meu irmão, excelente. Então, nós falamos até aqui dicas de livros que são importantes para o desenvolvimento. Nós depois adentramos também em qual seria o primeiro passo para se tornar um líder de resultado, um líder de valor. E depois você nos trouxe a metodologia que nós desenvolvemos através de muito estudo, muita observação e muita vivência, com as 4 fases que o líder que ele percorre todos os dias dentro de si, em momentos desafiadores, para que nós possamos tomar essa consciência, fazer essa autoanálise e fazer um trabalho melhor, um trabalho que encanta, que inspira as pessoas, que influencia, que persuade. A gente encaminhar aqui já para um pré-encerramento. Você citou também algumas características do líder de valor, e a gente fala sobre características do líder de valor no nosso treinamento. Nós trazemos algumas ferramentas para serem aplicadas no cotidiano. Quais dicas que você traz para nós aqui, para quem nos acompanha, que já exerce ou que ainda não exerce de maneira formal, mas que se vê como líder ou está se descobrindo como líder?
Quais dicas você traz para quem nos acompanha? Dicas abertas, tá? Nós vamos depois entrar em um nível mais específico dessas dicas. Correto. Raul, a primeira dica, assim, eu vou falar o que aconteceu comigo. É uma mudança de chave que você precisa ter como líder, que é aprender a ficar feliz e comemorar o resultado do outro. Então, porque quando você é operacional, vamos colocar assim, eu sou o melhor vendedor, aí eu ganho um aplauso, eu vou lá, eu ganho uma medalhinha, eu bato a minha meta. Só que agora, quando eu sou líder, eu preciso comemorar do mesmo jeito e ficar feliz do mesmo jeito, mas não com o resultado meu, mas com o resultado do outro. Então, às vezes, quem vai estar lá recebendo uma medalhinha, quem vai estar recebendo um aplauso, não é o líder. Geralmente, a gente falou ali do Bernardinho, né? As meninas todas recebem a medalha olímpica e a gente não vê o técnico lá no pódio, a gente não vê a equipe técnica no pódio, a gente vê as meninas, a gente não vê o técnico, a gente vê o Neymar brilhando. Então essa é uma mudança de chave que tem que ter muito grande na cabeça do líder, estar feliz com o resultado do outro. É por isso que a primeira fase é o nascimento, onde deve quebrar alguns princípios de vaidade, algumas ciladas, para que lá na frente essas ciladas não venham a prejudicar todo o trabalho que está sendo feito. Excelente. Exato. Então, uma primeira dica aqui, nessa reta final, é se alegrar com o resultado do outro. E se algo não estiver bem resolvido lá dentro, é possível isso acontecer, André? Não, de jeito nenhum. Que aí já são as anomalias, né, que nós trabalhamos no nosso treinamento também. Uma anomalia do líder é exatamente ofuscar o brilho do outro, por querer competir, não querer ver a pessoa crescendo, não querer ver a pessoa se desenvolvendo mais do que si mesmo. Aquela insegurança de eu vou perder meu posto, vou perder meu cargo, vou perder minha liderança, a pessoa vai se destacar mais do que eu. Então, realmente, assim, o treinamento, ele tem bastante ferramenta, sim, mas é muito profundo nessas raízes que a gente tem que quebrar realmente para se tornar um líder de valor. E nós falamos no treinamento que a pessoa mais importante que tem numa empresa é aquela que lidera. Ela é Sim. a mais relevante, ela é insubstituível ao máximo, porque ela que fabrica novos líderes, ela que fabrica novos profissionais talentosos. A pessoa mais importante que tem dentro de uma família, dentro de uma faculdade, dentro de qualquer esfera da comunidade, da sociedade, é aquela que é capaz de acreditar nas pessoas, de incentivar as pessoas, de estimular as pessoas, de confrontar as pessoas. Aquelas que são capazes de transformar pessoas para a sua jornada, para a sua vida, preparar pessoas para vencer. Essas são as mais importantes, independente do local em que estão inseridas. Muito bom, André. Então, permitir que as pessoas brilhem é uma questão fundamental na liderança de valor. O que mais você traz de dicas para a gente aqui dentro desse tema, liderança que gera resultados de valor? Raul, eu vejo que também é você liderar diferente cada pessoa. Bom Eu dia, não posso Marcos. ter... Ó, Marcos, bom dia. Esse grande amigo de Piuí. Legal. Piuí, a gente fez um treinamento de liderança de valor lá, muito gratificante. Raul, você liderar diferente cada pessoa, não ter o mesmo modelo de liderança para cada um dos seus colaboradores. É saber personalizar para cada pessoa. Eu não posso falar do mesmo jeito, eu não posso tratar do mesmo jeito. Cada pessoa é individual. O líder ele precisa conseguir enxergar a individualidade em cada um e trabalhar isso. É algo Dá que um a gente... exemplo. Dá um exemplo prático sobre essa personalização da comunicação e da liderança. Um exemplo do seu dia a dia. Tem algum liderado que tem algo específico que você compreendeu e utiliza dessa personalização para trazer para perto? Claro, tem sim. Vou usar um exemplo, ó, o Romário. O Romário é um liderado nosso aqui, sócio, né, também. E o Romário ele já é um cara mais metódico, já é um cara mais certinho, já é um cara mais de processo. Você fala para o Romário, Romário, faz isso, isso e isso. Ele vai fazer como você pediu. Ele é um cara, assim, até muito honesto. Se ele não conseguir fazer, ele vai falar. Então, é fácil. A comunicação é bem direta e bem clara com o Romário. Agora eu tenho um liderado chamado Vinícius, que ele é um cara que ele já é mais relacionamento.
ele já é mais parceria. Vinícius, ele é um cara que eu tenho que estar junto com ele, fora do ambiente de trabalho. Tô lá em casa, mando mensagem e baixo lá em casa. Então, assim, é diferente, é diferente. Eu preciso saber lidar com isso. Já é um cara que não segue tanto processos, mas é um cara, assim, de um coração tremendo. É um cara que você tem que estar junto, você tem que estar patrocinando. Então é legal a gente entender isso. Cada pessoa a gente vai ver de um jeito. A gente São tem perfis comportamentais diferentes, André? perfis comportamentais diferentes. O Exatamente. Romário, qual o perfil dominante dele? O Mário é lobo, né? O Lobo. E o Vinícius? O Vinícius já é gato. Gato. Sim. No treinamento, a gente compreende também que existem esses quatro perfis. E que cada um demanda do profissional da liderança, daquele que assumiu e aceitou a sua vocação, o seu chamado, uma forma de comunicação e de relacionamento, né, André? Exatamente. O William Excelente. já é entre nós aqui, né? Então o William já é um cara que ele gosta de dar a opinião dele, que ele gosta de falar, que ele gosta de entender o porquê das coisas para ele fazer. E é um cara que age, que faz muito, né? Que gosta de ver um resultado. Então é legal, a gente trabalha isso nos treinamentos também. E é até legal falar isso, Raul, porque assim, a gente faz os testes de perfil comportamental com o próprio líder, pede para ele fazer com a equipe, e muitas vezes eles perguntam assim, mas como que funciona na prática? Na prática a gente usa isso aqui. A gente consegue ver, assim, personalizar a nossa liderança de acordo com cada perfil do liderado. Excelente esse exemplo. Você pode falar a Excelente. mesma coisa, né? Mas cada um vai entender de um jeito. Exatamente. E aí a gente pode também, tem liderados que precisam de ouvir mais, liderados que precisam de ver. É importante você desenhar, é importante você exemplificar. E tem liderados que já são mais do toque, da parte sensitiva, da parte do feeling, das emoções. Tudo isso é importante. O William mesmo que você citou, ele é mais tubarão. O William já é o cara mais da execução, ele dá muita ideia, ele quer ver as coisas acontecendo. E isso cada liderado tem a sua necessidade e também a sua potencialidade. E a gente extrai e desenvolve cada um dentro do seu contexto, da sua personalidade. Muito bom, André. Então você trouxe aqui nas dicas finais aprender a comemorar o resultado do outro. Pô, isso é fundamental e na prática é algo desafiador, mas que trata o nosso caráter e nos desenvolve como pessoas de valor. Depois, personalizar a liderança, e aí é personalizar o relacionamento, a comunicação, o jeito de ser naquele momento, me conectando, criando um rapport ali com o meu liderado. Qual outra dica que você traz para a gente nessa reta final da nossa live sobre liderança de valor? Raul, uma dica aí é o cuidado com o ego. O ego ele pode se tornar, e eu creio que é, o maior inimigo da liderança. É o ego, a gente achar que já somos bons, a gente achar que a equipe precisa de mim. Ah, se eu não estiver aqui, a equipe não bate meta. Eu queria ter mais de mim aqui, né? Precisava ter 3 Raul na FPM, precisava ter 5 André. Não é isso. Assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse ego. O ego ele nos paralisa, ele nos impede e precede também a ruína, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu creio que o ego ele é algo que dificulta e impossibilita o crescimento e o resultado da equipe. Faz com que você perca os melhores colaboradores. A gente falou aqui sobre a parte da multiplicação, que o desligamento é uma ferramenta também, é uma poda. E a gente tem que olhar para as empresas e entender, a gente está perdendo os piores colaboradores, aqueles que não representam a empresa, não representam a cultura, ou a gente está perdendo os melhores colaboradores? Porque isso fala muito sobre a liderança. Por que a gente está perdendo os talentos? Por que a gente está perdendo os melhores? Por que a gente está deixando ir embora? Então, isso Exatamente. muitas vezes fala sobre o ego do líder. A gente falou aqui, né? O líder que não quer deixar os outros crescerem, o líder que ele acha que ele já chegou no estado que ele não precisa mais estudar, que ele não precisa mais se desenvolver, que ele já é bom demais, e acaba declinando.
sem sombra de dúvidas. E deixando de ser útil para a empresa, deixando de ser importante para as pessoas. Cara, que top! Olha, as 3 dicas finais que você trouxe é comemorar o resultado do outro, personalizar a liderança e cuidado com o ego. E o cuidado com o ego, ele está relacionado com as 3 dicas finais. Porque se eu tenho um ego exacerbado, onde só eu sou o centro das atenções, eu não comemoro o resultado dos outros e eu também não personalizo a minha liderança. São as pessoas que têm que se adaptar a mim. São as pessoas que têm que se personalizarem ao meu modo de ser. E isso é muito grave, porque o líder ele é um grande servo. Quem não serve, não serve para liderar. A gente aprende e nós temos nos nossos treinamentos um princípio cristão. Nós somos uma empresa cristã, independente de religião. Todo treinamento nosso, a gente leva princípios bíblicos, versículos bíblicos, e a gente traz, inclusive, um modelo da liderança servidora, um slide ali que a gente fala sobre a liderança servidora, e o modelo dessa liderança é Jesus Cristo. E nós temos inúmeros exemplos que, de Jesus servindo, de Jesus ensinando, de Jesus ministrando, de Jesus corrigindo, de Jesus fazendo milagres, de Jesus saindo da sua zona de conforto para viver uma grande missão, para viver um grande propósito. Isso tudo nos inspira, nos ensina e traz o tamanho da importância de um líder de valor. O legado de Jesus Cristo, ele ainda é vivido e a cada dia ele é mais difundido pelas nações e pelos 4 cantos desse planeta. E aí a gente trabalha isso nos nossos treinamentos, porque não tem como ser um líder de valor sem princípios. E para nós, onde que a gente forja os nossos princípios? No exemplo de Jesus. Essa é a nossa característica, essa é a nossa cultura. Raul, quem não acredita em Jesus não pode fazer um treinamento, nenhum treinamento da RPM Experience? Não, de forma alguma. Você vai ser muito bem acolhido, muito bem recebido e muito bem desenvolvido nos treinamentos. Porém, aquele que acredita, ele vai aproveitar ainda mais e vai se identificar ainda mais, né, André? Com certeza, Raul. É a nossa base, né? Aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente vive. Então, realmente, você falou aí, eu lembrei de mais uma dica, quando a gente fala de Jesus, que é muito forte a disponibilidade para ser traído. Jesus, sabendo que ia ser traído, sabendo que ia ser abandonado, ele foi e fez. Tem um texto que eu acho muito bonito, que é aquele, amou-os até o fim. Então, assim, até o fim mesmo. Né? E a gente, como líder, eu lembro de uma história aqui, Raul. Eu lembro de uma história quando a gente teve um colaborador nosso que falou que ia para outra cidade, que não ia continuar mais com a gente. E você me falou uma coisa, falou assim, André, sua liderança não acaba agora porque ele não está trabalhando conosco mais. Sua liderança, ela transcende a isso. Né? Ou seja, é até o fim. Não é até o dia que rescinde um contrato. É até o fim. É continuar acompanhando, continuar vendo, continuar liderando, continuar servindo. Isso eu acho que é muito forte. E a gente vê muito isso em Jesus. Né? A não ser que o liderado não queira e que ele deixe isso verbalmente e de todas as formas, comportamentalmente falando. Porque a gente aprende até no livro Pequeno Príncipe que nós nos tornamos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos, por aquilo que somos capazes de cativar. Se existe uma relação, se existe uma intimidade, se existe um aprofundamento dessa intimidade, se existe um vínculo que foi construído, esse vínculo ele é eterno, desde que uma das partes decida quebrar esse vínculo. E um traço de liderança muito forte, talvez a maior, é o amor. É o amor. Por que disposição para ser traído? Porque nós, como essência, devemos amar. E mesmo amando, mesmo buscando dar o nosso melhor, alguns não compreenderão, não serão gratos, não retribuirão esse amor. E é por conta desse alguns que eu vou deixar de amar? Não, a essência da liderança é o amor. O perfume que a liderança exala é o amor. E aí alguns compreenderão, e nós não precisamos de todos, nós precisamos dos certos para fazer a nossa missão acontecer. Nós não devemos pautar uma boa liderança em quantidade, mas em qualidade.
de liderados, em qualidade de filosofia, em qualidade de visão clara, em qualidade de propósito. A liderança, ela tem a essência da liderança é o amor. Raul, então a liderança é perfeita? Não, nós somos imperfeitos, extraordinários. Esse é o slogan do nosso treinamento. Essa frase, ela é repetida inúmeras vezes, porque nós decidimos viver uma vida de autodesenvolvimento, uma vida de liderança, uma vida de princípios, uma vida de exemplo. Essa é uma decisão. Liderança é decisão, liderança é uma escolha, liderança é um chamado acolhido e vivido. Então, a essência da liderança, meus irmãos, que é como a gente fala no treinamento, é o amor. Olha aqui o nosso grande irmão Samuel. Estou em uma consulta no HRC e grato por estar visualizando essa nobre live sobre liderança. Parabéns, Raul e André. Meu irmão, que Deus abençoe esse momento seu aí, essa sua recuperação. Estamos orando e torcendo por você, tá bom? Obrigado por estar presente aqui conosco, mesmo no momento tão importante. André, para a gente encerrar o nosso momento, já são 7h45, 45 minutos de live. Eu espero que essa live vai ficar salva, vai ficar aí no feed. Quem não assistiu, aproveite, assista. Aqui só tem coisa boa, nada vai te fazer mal, tá? Resuma para a gente esse bate-papo e deixe a sua mensagem final. Por favor, meu grande irmão. A mensagem final, Raul, é para as pessoas acompanharem cada vez mais os conteúdos da RPM Experience e estar presente no próximo treinamento. Aqui a gente falou 45 minutos, mas o treinamento ele é bem extenso, são 2 dias, assim, bem pesados, bem pegado mesmo, de transformação. Aqui é apenas uma palhinha, né, daquilo que acontece no treinamento, mas realmente toda a magia ali, toda a transformação acontece no treinamento. A palavra que fica aqui, Raul, é gratidão. Gratidão pela oportunidade de participar, gratidão pela oportunidade de ser líder, gratidão por viver esse propósito maravilhoso que chama liderança. Para mim é gratidão. Eu aprendi, meu irmão, que a liderança não é a gente que escolhe, é ela que nos escolhe. É a liderança que escolheu você, tá? Se você tem a capacidade de assumir esse chamado, você vai estar aberto e vai se desenvolver para trabalhar em alto nível nesse chamado. Aqui nós temos a Paula, nossa grande líder lá de Alpinópolis, Luciana Enxovais. Paula, uma profissional em desenvolvimento, uma profissional extremamente comprometida. Parabéns aí, Paula, por estar presente aqui. Você entrou mais no finalzinho, depois assiste a live toda. Eu creio que vai contribuir sim com o seu desenvolvimento. Obrigado, Samuel. Obrigado a todos. A palavra que resume esse momento para mim também é gratidão. Vou te plagiar, te copiar, porque é sempre bom estar levando algo de bom para as pessoas, mas algo de bom que nós recebemos. Nós somos frutos de bons líderes. Nós só estamos aqui, não é mérito nosso. Nós estamos aqui porque alguém nos liderou, porque alguém nos cativou, porque alguém nos deu oportunidades, porque alguém nos desenvolveu. E aqui eu deixo o meu agradecimento ao meu pai, à minha mãe e ao irmão Marcos, que foram 3 grandes líderes e são 3 grandes líderes na minha história. Tá bom? Sempre, sempre, sempre serei grato e honrarei a vida dessas pessoas. Perfeito, André? Perfeito, muito bom. Nossa próxima live será empresa de valor, assunto de gestão pesada, método de gestão, máquina de gestão, 7 áreas da gestão, com o nosso grande irmão Romário Lacerda. Pessoal, a gente se vê por aqui. Nós nos veremos em 15 dias. Um grande abraço e até mais. Valeu, André. Até mais. Tamo Falou. junto, pessoal. Valeu, Raul. Tamo junto, pessoal.